Então, olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta que é a primeira Semana Internacional da Felicidade no Trabalho que celebramos em Portugal. E é este que é o primeiro dos 5 Happy Meetups que eu e a Marina estamos a organizar durante esta semana. Hoje, com o tema em específico, explorando aqui aquilo que são as semelhanças e as diferenças no que diz respeito à felicidade no trabalho entre Portugal e o Brasil. Marina? Olá, queria agradecer a todos pela presença, né? Agora as pessoas estão começando a entrar aqui na nossa live. Acho que vai ser uma semana, o primeiro dia de uma semana muito interessante que teremos pela frente. Queria agradecer especialmente a presença do Francisco, do Gordo, da Carla e do Carlos por aceitarem vir aqui com a gente, compartilhar as suas experiências para a gente promover aqui a felicidade no trabalho em Portugal e no mundo, né? Afinal, é uma semana internacional. Eu queria convidar a todos que queiram participar também, nos enviem comentários, perguntas. Estamos aqui, é semana de todo mundo. Sim, eu ia sugerir, até porque acho que seria bem interessante nós percebermos se as pessoas nos estão a ver principalmente do Brasil ou de Portugal e que fossem, conforme fossem chegando, também nos fossem cumprimentando, dizendo o seu olá e também partilhando connosco de onde é que nos estão a ver, porque é sempre interessante depois para as questões de discussão, principalmente tendo em conta o tema que nós temos aqui hoje. Perceber de onde é que as pessoas nos estão principalmente a assistir. E enquanto isso acontece, eu se calhar vou começando a introduzir os nossos super convidados felizes e especiais que estão aqui connosco hoje neste encontro. E vou começar pela Carla, não é? Ladies first, portanto, Carla. É a nossa única convidada mulher de hoje, portanto acho que é justo começarmos por si. Antes de mais, muito bem-vinda e obrigada por ter aceito este desafio de estar aqui connosco a celebrar a Semana Internacional da Felicidade, não só em Portugal, mas no mundo, não é? E dar-nos a acompanhar aqui do outro lado de todo um enorme oceano. Para quem não sabe, a Carla é fundadora do Instituto Feliciência. Ela tem feito um trabalho incrível sobre o método FIB e tem feito certificações um pouco por todo o lado, mas principalmente no Brasil e em Portugal, e tem uma experiência super vasta no que diz respeito à felicidade de uma forma geral e à felicidade no trabalho de uma forma em particular. Acho que daqui a pouco volta. Liliana? Uma pequena falha no processo, mas deu certo, já voltou. Fui eu que falhei. Eu já estava aqui a dizer mal à minha internet. Não? Agora voltou, agora tá fluindo bem. Onde é que ficamos relativamente àquilo que eu estava a dizer? Mas bem, então aquilo que eu estava a apresentar a Carla, não sei se toda a apresentação da Carla se conseguiram ouvir. Não? Ok. Então se calhar vou começar precisamente por aí. Estava a dizer primeiro a Carla porque é a primeira mulher, a única mulher convidada do nosso painel. A Carla tem feito um trabalho incrível no que diz respeito à felicidade, um pouco por todo o mundo, tem tido certificações, principalmente no Brasil e em Portugal, no que diz respeito ao FIB, aqui é um método específico que ela desenvolveu e que implementa principalmente em contexto de trabalho, e também é fundadora do Instituto Feliciência. Todos os dados e os contactos da Carla estão também no nosso site. Se clicarem em cima do nome dela, conseguem aceder ao site e a toda a informação relativamente à Carla. E eu lançava aqui a primeira questão à Carla, que é, Carla, para si, o que é felicidade no trabalho?
Bom, boa tarde, obrigada Liliana, obrigada Marina pelo convite, os meus colegas aqui também de painel, muito obrigada. A felicidade no trabalho, assim como a felicidade, ela carece de uma definição única, né? Mesmo que a gente vá para o âmbito acadêmico, que a gente vá olhar para o que a ciência diz, para o que os teóricos e pesquisadores dizem, a gente tem uma infinidade de construtos ou conceitos, definições relativas à felicidade no trabalho. Então, a gente pode olhar a felicidade no trabalho como satisfação no trabalho, como a experiência de flow, como engajamento no trabalho, que é aí um indicador importante mundialmente, que é uma faceta de felicidade no trabalho. E, enfim, a gente precisa decidir qual é o caminho que a gente trilha quando vai investigar, quando vai educar e quando vai implementar programas de felicidade no trabalho. No meu ponto de vista, no momento em que eu me encontro hoje, meu grande convite para as organizações tem sido olhar para a felicidade de quem trabalha, e não só a felicidade no trabalho. Acho que a gente já passou da hora da gente rever alguns paradigmas, e aí não imaginei que você já ia me trazer essa pergunta de cara, mas de rever alguns paradigmas, especificamente, eu diria, esse da felicidade exclusivamente no trabalho, porque quando a gente insiste em falar disso, a gente está dizendo que existem duas pessoas, uma que trabalha e uma que vive nos outros cenários da vida. Então, esse é um primeiro ponto, isso é uma discussão, enfim, filosófica e longa, não posso me alongar muito, mas do ponto de vista também da responsabilidade da organização, aí a minha abordagem também vem muito carregada da filosofia FIB, que diria o seguinte: falar em felicidade no trabalho hoje é identificar as causas de sofrimento dos trabalhadores por causa da sua experiência dentro das organizações e mitigar o sofrimento. Eu diria que esse hoje é o primeiro passo e é o passo mais urgente. Então, acho que posso começar trazendo esses dois pontos para o nosso bate-papo. Sem dúvida, e são pontos super importantes, Carla. Muito, muito obrigada por ter partilhado essa perspectiva, porque estes encontros também servem precisamente para desmistificarmos estas ideias que ainda estão muito envoltas do termo do que é felicidade, o que é felicidade no trabalho, quem é que é responsável pela felicidade no trabalho, quem é que tem que fazer o quê, por quem e como, e que valores, que budgets é que precisam de estar ali envolvidos, qual é que é o papel da empresa, qual é que é o papel do colaborador, qual é que é o papel do team leader, qual é que é o papel de cada uma das pessoas que no fundo constituem aquilo que são a empresa. Então, muito obrigada por trazer à discussão esses tópicos, porque são super importantes. E da Carla vou saltar para o Francisco. O Francisco está aqui em representação da AMT Consulting, que foi uma das empresas que teve o privilégio e o reconhecimento, não é, de receber este ano o prémio Empresas Felizes em Portugal. E eu acredito muito que todas as consultoras acabam por ter um papel um bocadinho facilitado no que diz respeito a esta questão da felicidade no trabalho. Contudo, às vezes há um desafio acrescido, que é o nós termos empresas que têm outras empresas clientes e muitas das vezes temos os nossos colaboradores a trabalhar no cliente, e como é que uma consultora se consegue instituir como uma empresa feliz quando às vezes existem estas dificuldades mais logísticas e de proximidade, e como é que se fomenta aqui a cultura corporativa de felicidade, não é? Nestes ambientes. Por isso, Francisco, eu vou lançar exatamente a mesma questão, com base, obviamente, na sua experiência que lancei à Carla, que é o que é para si a felicidade no trabalho, porque acho que precisamos todos primeiro perceber as diferentes perspectivas de acordo com o percurso profissional que fomos tendo. Obrigado, Liliana. Antes de mais, boa tarde a todos. Também agradecer aqui o convite, não só em nome pessoal, mas também como porta-voz da AMT Consulting, e já agora também dar os parabéns pela iniciativa, e que esta semana, a nível da Semana Internacional da Felicidade no Trabalho, seja muito rica e corra muito bem. É um tema que tem ganho claramente cada vez mais consciência por parte das organizações, isso temos visto, e o que é facto é que, pegando também aqui no início das palavras da Carla, que
falar de felicidade no trabalho, também estamos a falar da nossa própria felicidade e da felicidade do dia-a-dia dos nossos colegas, dos nossos colaboradores. A felicidade profissional acaba por influenciar diretamente como nós estamos e como é que nos sentimos, afetando diretamente a nível pessoal. Ou seja, acaba por ser até haver uma relação direta entre a forma como nos sentimos e às vezes não conseguimos desligar do trabalho porque temos problemas a nível pessoal ou vice-versa. Vou aproveitar e também pegando aqui no tema, Liliana, de sermos uma consultora. É verdade que somos uma consultora com cerca de 120 colaboradores e existe uma realidade que foi mencionada e corretamente, que é, nós temos colaboradores que trabalham, temos consultores que trabalham diariamente nos nossos escritórios, agora é verdade com o Covid, em teletrabalho, mas temos clientes que estão ou estavam a maior parte do tempo nos escritórios dos nossos clientes. E isso faz com que seja um desafio também a nível para nós, Departamento de Recursos Humanos e empresa, em termos de cultura, que é até que ponto é que estes próprios colegas estão mais inseridos na cultura da empresa do nosso cliente ou da empresa-mãe, neste caso. E esse é um tema que é uma realidade e faz, da nossa perspectiva, é sempre um desafio e que temos claramente também, através de atividades, que depois podemos falar mais à frente, a nível de medidas a implementar. Como tinha falado anteriormente, aqui em termos de felicidade no trabalho, acho que também o facto de ser cada vez mais falado e mencionado nas organizações está muito relacionado com... Nós estamos num mercado cada vez mais competitivo e uma das grandes preocupações e motivações das empresas é tentar reter o melhor talento, em que é difícil. E não pode ser, e cada vez mais vemos isso, que não é só numa questão remuneratória. O chamado salário emocional, que vemos cada vez mais, que são temas que fazem a diferença na escolha de uma pessoa para uma empresa ou na continuação ou não na mesma. Por isso acho que em termos de felicidade no trabalho são temas muito importantes a ter em conta. Há estudos mesmo que comprovam que organizações felizes são mais produtivas, daí também tem que ser uma aposta por parte das organizações olharem desde o início para este tema e não pode ser, tem que ser a todos os níveis hierárquicos, ou seja, desde chefias, desde diretores, ou seja, tem que haver também o exemplo de cima de forma a que seja possível agregar toda a empresa. E em termos dos temas de felicidade organizacional que nós temos que ter em consideração, eu lembro-me aqui de alguns exemplos a nível que eu vejo que fazem a maior diferença, que é a nível do reconhecimento do próprio trabalho, que a pessoa vai fazendo ao longo da empresa, questões como o ambiente que é feito no trabalho, a relação com os colegas, o próprio equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que, honestamente, numa consultora há dias e dias, e é preciso também ter em consideração aqui este fator. E a própria, claro, remuneração também faz parte, é verdade, mas é preciso pensar cada vez mais que não se pode olhar só para esse número. Aqui também, vou deixar aqui terminar com esta nota. Eu acho que se nós formos felizes na realização do nosso trabalho, mais depressa conseguimos garantir que as pessoas à nossa volta também possam sentir o mesmo. Algo assim um pouco contagiante, como há também as terapias do riso, por exemplo. E eu acho que estas atitudes também nas empresas são ações que depois fazem uma empresa mais sólida, com maior espírito de equipa e que se traduz numa maior qualidade do trabalho e em sucesso. Sem dúvida, Francisco, muito obrigada pela partilha bem completa sobre as várias dimensões também da sua experiência relativamente àquilo que é a felicidade no trabalho, porque todos esses aspectos são realmente importantes, não é? Primeiro, nós somos sempre uma única e só pessoa, e, portanto, a felicidade acontece no trabalho e acontece fora dele, mas depois também há muito este efeito de influência positiva, não é? Se eu estou num ambiente que estimula que eu veja o lado melhor das pessoas, o lado melhor das coisas que acontecem, perante os desafios, eu consigo mais facilmente me focar naquilo que são as soluções do que propriamente no problema em si, tudo isso acaba por ter um impacto muito grande, quer
do ponto de vista do colaborador, da pessoa em si, quer do ponto de vista da empresa. E aproveito aqui para dar já agora os parabéns também ao seu trabalho e àquilo que tem sido o trabalho da MT Consulting neste sentido, porque eu acho que podemos todos funcionar muito com estes exemplos de inspiração, porque aquilo que funciona num sítio não tem que obrigatoriamente funcionar no outro, mas nós podemos retirar ideias e podemos testar aquilo que pode ter depois realmente impacto naquilo que nós fazemos, até porque às vezes nós não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer, queremos muito também ser uma empresa feliz, queremos muito ter os nossos colaboradores felizes, e então muito obrigada por essa partilha, Francisco. E vou passar agora então a palavra ao Carlos Miziara. Ele está aqui um pouco numa dupla função, digamos assim, porque o Carlos tem um trabalho vasto no mundo corporativo no Brasil e, portanto, para além de também trabalhar como coach, é representante de uma empresa e ele tem aqui uma vasta experiência no que diz respeito a pessoas, a gestão, a liderança, processos de desenvolvimento, autoconhecimento. E, Carlos, lança aqui o desafio de partilhar connosco aquela que é a sua experiência e a sua definição de felicidade no trabalho. O que é para si isto de felicidade no trabalho? Pois bem, bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar com todos vocês no painel e conectado, né, aqui com Portugal. Eu queria dar minha visão um pouco como coach e também como executivo, né, porque eu trabalho nas duas frentes, e como é que eu observo, e mesmo olhando para mim mesmo, quando é que eu observo quando eu estou mais feliz no meu trabalho, ou quando as pessoas estão felizes. E eu vejo 3 grandes fatores. Um deles seria a pessoa está perseguindo metas, está se desenvolvendo, se mobilizando para alcançar metas que fazem sentido para a empresa, mas para a pessoa também. Em outras palavras, né, está vivendo também o seu propósito dentro da empresa. Mas só esse desempenho não é uma parte, é necessário, mas não é suficiente, porque fica mais completa essa felicidade quando eu também estou aprendendo algo, quando as pessoas, ao longo do seu caminho, que está desempenhando alguma atividade para chegar no seu objetivo, aprende algo também que faça sentido para ela. E isso traz, idealmente, uma sensação de satisfação, um divertimento, né? Então, esses 3 fatores, o desempenho, o aprendizado e o divertimento, a satisfação, para mim, são fatores que, quando estão alinhados em qualquer situação, traz uma grande alegria para a pessoa. E isso reverte em benefícios para a empresa e para a pessoa também que está trabalhando, porque fica esse alinhamento, ele fica algo mais natural, mais dinâmico, mas tem que ser perseguido. Ele não acontece de uma forma, digamos, natural. É algo que tem que ser objetivo, temos que buscar. Então, essa seria uma visão dos 2 lados. Muito obrigada, porque daí podíamos tirar imensas questões e entrarmos aqui em todo um debate sobre porque é que nós temos que ter essa motivação, porque é que devemos de querer ser felizes, nomeadamente no trabalho, e se eu não quiser ser feliz no meu trabalho, o que é que a minha empresa vai dizer sobre isso e o que é que vai fazer nesse sentido, não é? Porque há pouco a Carla falou de uma questão muito interessante, só aqui para fazer a ponte, que é precisamente percebermos o que é que não está a funcionar bem nas empresas, o que é que não está a funcionar bem do ponto de vista da pessoa, o que é que ela efetivamente está a sentir nos desafios, nas dificuldades, nas coisas que acontecem no dia-a-dia, e percebermos até que ponto é que as pessoas também estão disponíveis em fazer este processo de autoconhecimento e de contribuir para que depois a empresa tenha um ambiente corporativo, também ele proporciona mais felicidade. Então, bem interessante as questões que aqui levanta, porque isto é a prova de que as nossas experiências práticas e de trabalho acabam por nos trazer perspectivas muito diferentes e interessantes de debatermos e discutirmos uns com os outros. Muito obrigada, Carlos.
E por último, mas não menos importante, vou passar aqui a palavra ao Georg. O Georg é uma pessoa que eu admiro especialmente porque ele tem feito um trabalho incrível de investigação no que diz respeito à felicidade no trabalho em Portugal. E quem já teve informações comigo sabe que eu digo sempre isto: eu estudo em Portugal a quem eu deposito credibilidade, porque existem outros, mas não são iguais, não importa o porquê, mas não são iguais, não são feitos exatamente da mesma forma. Eu, ao longo deste ano, tive, inclusive, a oportunidade de ter aqui algumas sessões com o Georg e perceber bem os fundamentos de como é que surgiu o trabalho que ele faz no contexto do Happiness Works, porque o Georg é um dos fundadores do Happiness Works, em parceria, obviamente, com outras entidades incríveis que depois promovem e projetam muitos resultados daquilo que tem sido o trabalho que o Georg tem feito. E, para além disto, o Georg tem uma vasta experiência no que diz respeito também à parte de gestão, de liderança, e muito associado aqui ao contexto corporativo e mais executivo. Georg, é a sua vez de partilhar connosco, para si, o que é felicidade no trabalho, depois de todo este vasto trabalho que é investigar a felicidade no trabalho, passa a redundância. Ok, então só um ponto prévio, mas muito obrigado pelas suas palavras, né? E é mútuo, como sabe, né? Muito obrigado, né? Depois, dar os parabéns ao Liam e à Marina por esta iniciativa, porque realmente é interessante e é preciso alguém que o faça. Eu mandei muitos parabéns pela iniciativa. E depois de cumprimentar o Carlos, o Francisco e a Carla, por estarmos aqui todos juntos, né? Então vá, eu se calhar vou comentar aqui a 2 passos, que é assim. Ou seja, tem esta visão mais académica de negócio, que eu gosto muito de juntar as duas, né? Eu tenho por base uma definição muito interessante do Baker e da Fisher, são autores, ou seja, académicos que investigam este trabalho há muitos anos, né? E que definem o trabalho como um conjunto de momentos em que o colaborador está satisfeito com o trabalho e experimenta emoções positivas frequentes, como alegria e felicidade, e emoções negativas pouco frequentes, como tristeza e raiva. Ou seja, isto é um conceito, é uma definição, enfim, de autores, né, que estudam isto, né? E eu acho que é importante, ou seja, começar com um fundamento, ou uma teoria por trás, para perceber o que é que tudo isto quer dizer, né? De maneira que, nós, quando pensávamos no Happiness Works, eu e a Guilhermina, em 2011, foi porque começámos, basicamente. Ou seja, porque o que é isto, né, de quem estuda a felicidade no trabalho, né, os conceitos básicos, a teoria, etc. Depois, sendo gestor, né, eu tenho um princípio que é o que não se mede é menos interessante. De maneira que ficámos com um problema nas mãos, que é como é que se mede isto tudo. Ou seja, a coisa é fantástica, mas agora temos que saber medir, porque senão, enfim, é agir, mas não é importante. Eu diria que, como no início referiam, ou seja, a evolução que este conceito tem tido também passa porque hoje é medível, não é? E quando é medível é credível para as organizações, não é? Porque senão é agir, mas não passa disso. De maneira que nós, em 2011, começámos este projeto, em que entrevistámos 1000 profissionais em Portugal, em que nos perguntámos, diga lá para si, o que é necessário para ser feliz na organização de trabalho. Com base nestas perguntas, recebemos cerca de 1.700 citações do que é ser feliz na organização. Depois, com a análise de conteúdo, reduzimos a 38 variáveis e criámos um primeiro questionário. Desde aí, 2011 para cá, aplicamos todos os anos. Temos um acumulado de cerca de 26 mil respostas em Portugal, Espanha e Brasil também. Já aplicámos cerca de 3 organizações também. E isto permitiu-nos depois dar um passo no que é trabalho de investigação e então, com a análise quantitativa, análise fatorial, encontrar os fatores que contribuem para que alguém seja feliz na organização. E de maneira que o segundo passo, diria da minha resposta, é dizer que, até agora, o que nós encontramos é que as pessoas são felizes principalmente por 5 razões. Primeiro, pelas relações que têm no local de trabalho. 2, pelo reconhecimento e respeito que recebem da organização. 3, pela aprendizagem contínua, seja com pessoa, seja com profissional. 4, pela sustentabilidade e equilíbrio do trabalho-família. E 5, pela liderança que tem. De maneira que, diria que do que nós sabemos até hoje, estes são os 5 fatores que fazem com que eu me sinta feliz na organização onde estou. Depois, todos os fatores se agregam em variáveis e há algumas mais importantes, como o ambiente de trabalho, o reconhecimento, as condições financeiras, fazer o que gosto, espírito de equipa e outros. De maneira que, resumidamente, eu diria que esta é a minha visão sobre o que é ser feliz numa organização, sabendo que a organização é um somatório de pessoas. E de maneira que, ou seja, na medida em que todos estejam felizes, a organização é feliz. Na medida em que ninguém esteja feliz, a organização é infeliz. Né? E, basicamente, é isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge. E já agora eu aproveito estas palavras e esta partilha dos estudos que
tem realizado e tem lançado também para ficar acessível a pessoas que não estudam do ponto de vista tão científico, e a verdade é que estes dados são importantes, principalmente para quem pretende, empresas que pretendem implementar estes projetos. A verdade é que as empresas, o objetivo é a produção, é o lucro, é para isso que as empresas são criadas, e a partir do momento em que esse lucro não acontece, o negócio não existe, não é? E, portanto, é ótimo nós podermos humanizar as nossas empresas, mas não nos podemos esquecer deste fundamento, e acho que os dados que o Georg tem estudado e tem apresentado e partilhado com toda a comunidade que estuda e que investe nesta área são muito importantes neste sentido. E aproveito então para lançar a questão. Georg, nós em Portugal temos um tecido empresarial feliz, ou isso ainda não acontece? Ok. Nós medimos isto, nós estudamos desde 2011, 12, exato, ou seja, e nós temos uma métrica entre 1 e 5, uma escala, em que 1 sou muito infeliz, 5 sou muito feliz. E é interessante ver a evolução desde 2012 até hoje, que em 2012 orientações eram felizes, orientações como um todo, naturalmente, que isto, ou seja, nós não medimos todas as orientações que entram neste projeto, obviamente, está bem? Orientações e pessoas, quando é preciso. Mas como temos uma amostra razoável, diria interessante, muito interessante, de maneira que diria que é uma amostra que já representa de alguma forma o tecido empresarial dos profissionais em Portugal. Isto para dizer que em 2012 as orientações eram felizes em 3,5 e desde 2016 até hoje, é curioso, nos últimos 4 anos, estabilizou 5 anos, as orientações são felizes em 3,8. E eu acho que é interessante, ou seja, e tem uma razão de ser tudo isto, que é, primeiro, este crescimento deve-se principalmente ao maior cuidado que existe em ter pessoas felizes na organização. Ou seja, é mais difícil hoje captar e reter talento e, como tal, é fundamental que as pessoas se sintam bem connosco, sintam bem-estar. De maneira que, eu diria que, havendo esse cuidado por parte da organização, essa necessidade, e sabendo que tal se traduz em mais produtividade, e depois já tem também partilhar alguns números, tudo isto aconteceu e hoje é importante. Também pelo facto de haver mais visibilidade sobre este tema. Como há pouco referiam, em 2012 isto era algo muito esotérico, não é? Quando nós falávamos com o gestor, é uma coisa estranha, não é? O que é isso, não é? Isso não é para nós, não é? E depois, enfim, começa a trabalhar, a ver resultados, então começa-se a tangibilizar como instrumento de gestão, não é? E hoje é reconhecido que assim o é. E essa é uma das razões pelas quais isto cresceu. Por que não cresce mais, na nossa opinião? Porque em Portugal, muitas organizações criam momentos de bem-estar, mas não criam culturas de bem-estar. Isso faz toda a diferença. Porque eu posso dar fruta, posso pagar ginásio, ou seja, eu posso ver N atividades que criam bem-estar, mas não é isso que cria uma cultura que começa por cima, é mais estratégico, não é? De maneira que nós temos excelentes exemplos em Portugal de organizações que já fazem isto bem feito, não é? Em que, ou seja, há uma operação de criar culturas. Nós fazemos este estudo desde 2012, organizações que todos os anos entram, não é? E todos os anos medem, todos os anos corrigem, ou seja, ao fim de algum tempo tem uma cultura criada, com base em métricas e números, não é? Mas é isso que falta ainda, ou seja, há organizações têm essa preocupação, há outras que criam momentos de bem-estar, mas não culturas, né? Eu tenho um pensamento muito tático e menos estratégico, né? Eu penso que é este um pouco a visão do que hoje existe em Portugal com base no que nós conhecemos. Muito bem, muito obrigada. E já agora aproveito, porque já que temos aqui hoje presente precisamente um exemplo de uma dessas empresas, que é um bom exemplo em Portugal de ter constituído do ponto de vista estratégico esta cultura, eu ia perguntar precisamente ao Francisco, na sua visão, na sua opinião e com base na experiência do que diz respeito à promoção e ao desenvolvimento de uma cultura de felicidade no trabalho, o que é que diferencia a AMT Consulting de qualquer outra empresa? O que é que, na verdade, têm feito para se diferenciar e construir esta cultura que nós estamos aqui a falar de uma forma sólida e com resultados, quer para os vossos colaboradores, quer para a empresa em si? Certo, aqui aproveitar também aqui a seguir as palavras do Georg e também Liliana já aqui mencionou alguns aspectos, que é da importância de saber medir a felicidade. Ou seja, tudo o que é para evoluir em termos de organizações, nós temos que ter dados, nós temos que ter métricas e temos que saber, a partir de
a partir de onde é que estamos a começar para saber qual os próximos passos. E só medindo é que é possível fazer esse trabalho. Por isso acho que também, em termos a nível nacional, também aqui, como já foi mencionado, tenho acompanhado, é verdade só desde o ano passado, mas tenho acompanhado o trabalho do Georgi também aqui, este estudo, porque é um estudo muito importante, e não só por fazer a diferenciação, porque mais do que vermos a empresa A e a empresa B, também há uma perspectiva sempre sectorial, e é possível também ver e tirar conclusões relativamente a cada setor, funciona de maneira diferente. Já foi mencionado um aspecto ao bocado, que é, só porque estamos a utilizar as mesmas táticas, as mesmas estratégias numa empresa, não significa que vão resultar da mesma maneira para outra. É preciso conhecer a cultura e o ambiente em que cada uma está. E pegando também nas palavras aqui, e gostei de ouvir aqui de que as empresas estão numa fase de criar momentos de bem-estar e não culturas, de ser muito tático e pouco estratégico, porque eu concordo a 100%, até porque há casos que eu vejo que o objetivo é fazer a implementação de medidas, de incentivos, mas às vezes mais porque sim, do que propriamente vamos perceber o porquê, ou porque é que vamos apostar nesta estratégia, nesta iniciativa e não noutra. E é preciso, mais vale fazer uma coisa de cada vez e ver como é que resulta, e não tudo ao mesmo tempo, e de repente, e o que é muito chamado às vezes da felicidade, porque às vezes confundem e dizem que é só as festas, que é só os eventos, os momentos organizativos, mas se a pessoa tiver em eventos todos os dias da semana, mas ao mesmo tempo estiver a acordar às 6 da manhã, deitar-se às 11 da noite, trabalhar ao fim de semana, não vai estar feliz. Não é por ter esses eventos que vai fazer com que uma pessoa seja mais feliz no trabalho. E eu acho que é preciso estas noções, é preciso também ter quase o cuidado daquilo que fazemos, porque tal como qualquer iniciativa, estas que são feitas também têm que ser pensadas, tem que haver tem que se conhecer muito bem internamente aquilo que os nossos colaboradores querem ou desejam, e tentar chegar a um equilíbrio. E eu gostava de pegar por aí em termos daquilo que pode diferenciar aqui a nível da AMT, a nível de caracterização da nossa empresa, a nível de felicidade organizacional, porque nós somos uma consultora e somos 120 colaboradores. O que significa que temos aqui uma vantagem, toda a gente se conhece. É uma realidade, toda a gente se conhece, e faz com que o feedback, o contacto com as pessoas seja muito pessoal. Cada pessoa interessa, cada pessoa é valorizada, e a opinião dessa pessoa tem que ser realmente ouvida. Porque do nosso lado e da parte de pessoas que têm o cargo ou a função de pedir sugestões, não é só pedir sugestões, é realmente ouvir as pessoas, é realmente tentar agregar aquilo que as diferentes opiniões, e a partir daí tentar fazer uma determinada iniciativa, até com a própria ajuda desse colaborador. Ao bocado foi mencionado aqui as questões do reconhecimento, da integração na empresa, e nada melhor do que, se uma pessoa tem uma determinada ideia, trabalhar com ela, da pessoa que teve a ideia, para tentar chegar à frente. Ou seja, essa pessoa também se vai sentir valorizada, vai sentir muito mais um sentimento de presença perante a empresa, e vai querer chamar os seus colegas também para participarem nestas atividades. Falando aqui em exemplos concretos de algumas atividades, umas mais numa perspectiva, é verdade, mais numa perspectiva social, digamos assim. Também temos os nossos eventos, também temos os nossos jantares de equipa. Vamos tendo também aqui um objetivo de haver algum equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, tentando criar programas a nível desportivo, criar programas também de parcerias com entidades que estão perto da nossa comunidade, dos nossos escritórios, para também haver aqui uma sensação de, não só perante a empresa, os seus colegas, mas também a comunidade à sua volta. Eu também considero que aqui a questão da felicidade no trabalho pode começar a partir de um processo de recrutamento, como também pode ser a partir do momento em que uma pessoa entra no escritório. As condições, o que está à nossa volta, são tudo situações que nos fazem ver se estamos ou não à vontade a partilhar com os nossos colegas, se sentimos desconforto ou não, e tudo isso pode fazer com que tenhamos níveis mais elevados de felicidade organizacional.
E só para terminar, ou seja, a nível de diferenciação, eu posto aqui muito na perspectiva das pessoas, porque em termos de cultura, é uma cultura na AMT muito virada para o indivíduo, é muito virada a todos os nossos processos de recrutamento, e sempre que reforçamos, são pessoas que nós queremos que fiquem na empresa a médio prazo. Ou seja, logo aí se nós queremos fazer esse trabalho, nós apostamos muito em formação, nós apostamos muito na integração dos colaboradores. São pequenos aspectos que fazem a diferença. É verdade que não deixa de haver avaliações de desempenho anual, que faz parte, mas não é preciso chegar ao final do ano para as pessoas darem-nos a sua opinião, o seu feedback daquilo que está a correr melhor ou menos bem. E isto é transversal, felizmente, não só para pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, como para as suas chefias, os partners, a nível de RH, de haver um grande apoio e ajuda entre todos. Excelentes partilhas, Francisco. Eu agradeço muito, porque eu acho que é isto que nós precisamos de ter uns com os outros. É este tipo de partilhas sobre como é que está a funcionar assim, é assim que na minha empresa está a acontecer, e a verdade é que isso está a resultar. Porque eu não vivo em Lisboa atualmente, e senti um choque enorme sobre aquilo que é o mindset, a mentalidade e a perspectiva, quer das pessoas, quer, obviamente, depois das empresas, porque as empresas são constituídas por pessoas, no que diz respeito à felicidade no trabalho. Enquanto eu vou a qualquer empresa em Lisboa e falo sobre felicidade no trabalho, sobre salário emocional, sobre uma série de conceitos dentro desta área, e as empresas sabem do que é que eu estou a falar, umas mais céticas, outras menos, mas sabem do que é que eu estou a falar, e eu ando 1 hora em direção ao interior do país, e as pessoas dizem: Liliana, tu vives noutro mundo, isto não é realidade, isto não acontece no nosso país. Então, muito obrigada por estas partilhas, porque isto é a prova viva de que ainda não é a maior parte das empresas em Portugal que vivem esta realidade de sermos felizes, inclusive no trabalho, mas que isto já vai acontecendo, e que existem efetivamente empresas em Portugal focadas e preocupadas nisto, que é o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida dos seus colaboradores. E posto isto, vou passar para a Carla, porque ela, tivemos aqui imenso tempo a falar sobre medida e a importância das medidas, de medir o que é felicidade, e acho que a Carla tem muito a acrescentar a esta conversa, porque o método FIB ajuda bem a perceber estas coisas que aqui temos estado a falar, e de alguma forma vai depois também colidir com aquilo que é as questões da cultura das próprias empresas e o impacto disso na felicidade no trabalho. Por isso, Carla, a minha questão para si é, em primeiro lugar, saber qual é que é a sua perspectiva em relação à felicidade no trabalho no Brasil, se o Brasil é um país em que temos um tecido empresarial feliz, e depois trocar aqui algumas ideias connosco sobre estes temas que temos vindo a falar. Sim, obrigada, Liliana. Bom, a realidade é bem diversa da realidade que o Georg e o Francisco descrevem. O que eu vejo, assim, apenas a minha percepção, eu vejo Portugal hoje muito mais organizada do ponto de vista do trabalho com felicidade. Talvez Lisboa, né? Talvez não Portugal, mas talvez Lisboa. Existe o Happiness Board, que vai congregar vários profissionais, existem inúmeros profissionais excelentes, vocês têm um MAP, né, um mestrado em Psicologia Positiva Aplicada de qualidade internacional na Universidade de Lisboa, então acho que vocês estão muito mais organizados enquanto profissionais do que nós no Brasil. Acho que estamos mais dispersos no Brasil, esse é um fator. A outra questão é que Portugal, eu não vou falar agora sobre esse período, porque esse é um período que eu não estou em Portugal, eu não posso falar sobre a questão econômica, mas que eu já vim observando há alguns anos trabalhando em Portugal, que vocês enfrentam ou enfrentavam uma questão no trabalho que não é uma realidade para o Brasil, que era não poder perder talentos. Várias vezes eu ouvi executivos dizendo que se perdessem determinados profissionais, em algumas multinacionais, inclusive, que estão instaladas em Portugal, que se perdessem determinados profissionais não encontrariam no mercado, o que não é uma realidade nossa no Brasil. Não sei o que o Carlos vai falar a partir da experiência dele. Então, hoje, o que a gente tem, de maneira macro e sem me aprofundar,
um número absurdo de pessoas desempregadas, a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas que trabalham na informalidade, então é uma realidade muito diferente. E então eu vejo talvez a motivação, ouvindo o que o Georg falou e o Francisco, a motivação vem muito no sentido, em Portugal, de manter essas pessoas que são muito valorosas a partir da construção de um ambiente positivo, com uma liderança positiva. E quando eu olho para a felicidade no trabalho, eu olho sempre do ponto de vista estratégico. Eu compreendo a felicidade no trabalho como uma estratégia de sustentabilidade dos negócios. Sustentabilidade macro. Principalmente a partir da sustentabilidade humana, porque o que me sinaliza quando eu olho a partir não só da psicologia positiva, mas quando a gente olha com um olhar macro, com uma lente macro, o que sinaliza que há algo muito errado nos nossos sistemas de trabalho é o adoecimento por transtornos mentais e comportamentais. Então, essa escalada de adoecimento, o fato da depressão hoje, não só no Brasil, mas mundialmente, ser a doença que mais incapacita para o trabalho, da gente ter aí uma doença específica, que é a doença que é completamente relacionada ao trabalho, que é a síndrome de burnout. Tudo isso mostra para a gente que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Aí eu vou falar do Brasil. Então, o que a gente percebe hoje, na minha experiência, é que as empresas que estão abertas a um diálogo sobre felicidade têm mais ou menos duas características. Ou elas já se deram conta que elas não têm recursos, que a área de gestão de pessoas não conhece, não dispõe de ferramental, de experiência, de expertise, porque ninguém nunca estudou isso, né? As pessoas que hoje estão nos cargos executivos não estudaram isso na primeira década desse século ou no século passado. O que a gente faz com a questão da saúde mental? Então, muitas vezes eu estive com executivos de RH que me falavam o seguinte: olha, eu nem sei o que é isso de felicidade que vocês falam, mas eu tenho esses atestados aqui, por afastamento, por CDF, que é o grupo de CIDs relacionados, de códigos, né, internacionais de doença relacionados aos transtornos mentais e comportamentais, e nós não sabemos o que fazer com isso. Então, de novo, parece que eu estou falando, não estou falando de felicidade, mas eu estou falando de felicidade, porque eu acredito que a felicidade, enquanto estratégia, que ela parta do board e vá se perpetuar, vai se espalhar por toda a organização na construção da cultura, de uma cultura saudável, poderá apoiar, não é uma panaceia, mas poderá apoiar a redução de fatores ligados ao adoecimento que ocorrem no trabalho. Fatores esses que estão diretamente ligados às relações, como o Georg trouxe, as relações são também para a Universidade de Oxford, para o Centro de Investigação de Bem-Estar, comandado pelo Jean-Emmanuel Denis, na Universidade de Oxford, está muito claro, olhando Big Data, olhando pesquisas do Gallup, 80 mil entradas do mundo inteiro, que o fator principal relacionado à felicidade no trabalho são as relações. E aí é uma moeda com duas faces. São os fatores que causam muito bem-estar. É o fator que causa bem-estar, mas é o fator que causa mal-estar também. A gente vai ouvir muitas pessoas dizerem um clichê hoje no mercado, que elas não deixam a empresa, elas estão deixando o gestor. Elas estão abandonando, elas estão fugindo da liderança imediata. Então, esse é um lado do Brasil, é um lado de um grande desafio para nós que estamos comprometidos com não só a felicidade, mas com o bem-estar e a saúde de quem trabalha. E do outro lado, a gente tem um mercado muito maior de trabalho, que essa é uma questão que em Portugal eu sempre ouvi dos profissionais: o nosso mercado é muito pequeno, e as empresas tendem a ser de pequeno e médio porte. Então, a gente tem aqui um continente, mas ainda tem uma certa resistência. Então, só para concluir meu pensamento, a gente vai ter duas empresas mais abertas ao diálogo sobre felicidade. Um grupo de empresas que estão cientes dos desafios que estão enfrentando com os seres humanos e que precisam de ferramental, de filosofia, de tecnologias que possam apoiar uma transformação cultural que priorize o bem-estar humano para que elas se mantenham sustentáveis. E do outro lado, você vai ter as empresas visionárias, as empresas de vanguarda, que já entenderam que, num olhar muito macro, a gente já sabe que as empresas, é óbvio que uma empresa precisa ter lucro, uma empresa privada precisa ter lucro, mas a gente está em pleno processo de reconstrução do modelo econômico, a gente está em pleno
processo de reconstrução do capitalismo. E eu sei que parece que não, mas também quem construiu, os primeiros operários que construíram a muralha da China não viram a muralha pronta. Parece que não, mas esse movimento é mundial e a gente sabe que empresas precisarão, sim, manter o lucro, isso é inegociável, mas elas precisarão servir a um propósito. Não dá mais para as organizações apenas usufruírem do que a sociedade é capaz de oferecer a elas vão precisar devolver alguma coisa à sociedade também. Então, é um cenário extremamente complexo, mas acho que a gente está num momento fantástico para ajudar a construir uma outra história. Essa década é uma década muito importante, a gente vai enfrentar muitos desafios relacionados ao adoecimento mental, e as organizações elas têm muito a contribuir nesse sentido, e é também papel da felicidade, minimizar, novamente vou trazer de volta as minhas palavras iniciais, minimizar os fatores que causam sofrimento. Eu fugi da tua pergunta, Liliana, mas eu acho que eu entreguei alguma coisa aí nessa história. Depois eu volto na mensuração. Não, Carla, se tivermos tempo. Eu acho que sim, eu acho que respondeu perfeitamente, porque era precisamente esse feedback, essa experiência que nós queríamos ter acesso e perceber também qual é que é a perspectiva de alguém que trabalha dentro desta área no Brasil, vê sobre aquilo que está a acontecer nas empresas, e isso é que efetivamente nos acrescenta valor. Uma pontuação muito breve, só para não deixar de falar sobre mensuração. A gente usa o FIB adaptado para o ambiente corporativo, é um indicador que mede intra e extramuros, por isso que eu lembro sempre a questão de que a gente deve começar a olhar para a felicidade de quem trabalha e não apenas no trabalho, e a gente vai acompanhar indicadores sistêmicos, porque a gente acredita que o resultado para a organização de uma iniciativa de felicidade não é simplesmente a melhoria dos indicadores de felicidade. Se a gente realmente acredita que pessoas num estado melhor, numa cultura mais saudável, com uma liderança positiva, são capazes de performar melhor, a gente vai ter que ver os indicadores sistêmicos serem alterados, aqueles indicadores que a organização já mede regularmente. Pronto. Muito bom, muito obrigada por essa partilha. Eu ia precisamente dizer isso, que só faltou ter mencionado aqui esta questão da importância da mensuração, de medirmos a felicidade e termos instrumentos credíveis para o fazer, não é? Porque todas estas coisas que nós falamos, que são as nossas perspectivas, que são, no fundo, a nossa perspectiva de acordo com as experiências que fomos tendo é importante, termos ações como o Francisco há pouco partilhou connosco é importante, mas se nós não conseguirmos medir o impacto de tudo isto na prática, acabamos por depois não conseguir dizer que fizemos isto e o resultado que tivemos com isto foi este, e conseguirmos dizer que foi aquela ação em concreto, ou independentemente do que é essa ação, não é? Que levou àquele resultado, porque senão vamos andar sempre a testar e hoje fazemos uma coisa e amanhã fazemos outra, e às vezes as empresas estão a gastar imenso dinheiro. Eu conheço empresas que às vezes criam avanças e ideias e coisas e estão a gastar imenso dinheiro naquilo, quando às vezes não precisavam sequer de gastar de metade, não é? Porque há imensa coisa que é comportamental, é de atitude, é de gentileza, é de humanismo, não é? E isso faz toda a diferença, conseguimos ter esses parâmetros intra e extra, vermos o sistema no seu todo, para depois conseguirmos ter uma avaliação, uma análise mais coerente e consistente. Isso, muito obrigada, Carla. E agora, por fim, vou passar a palavra ao Carlos Miziara para partilhar connosco que se esta também é a sua perspectiva relativamente ao tecido empresarial no Brasil, se a felicidade no Brasil, de uma forma geral, é vista na sua perspectiva também desta forma, e quais é que são as suas experiências práticas no que diz respeito ao desenvolvimento de uma cultura de felicidade dentro das empresas que conhece e daquela que também está mais na parte da administração, digamos assim. Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Liliana. Eu vou continuar a pegar o fio da meada da Carla, porque eu concordo totalmente que vem de sim um país muito heterogêneo. Falar do Brasil, acho que nós vamos falar um pouquinho disso, são vários Brasis dentro de um Brasil com muitas características. Mas eu acho que pegando esse fio da meada, que o que diferencia, né, que foi acho que a sua pergunta inicial, quais são os instrumentos que a alta gestão pode trazer
para começar a criar essa cultura mais ampla de felicidade. Um deles, e é o novo capitalismo, um capitalismo até mais consciente, que é algo bastante inovador. Ainda, eu diria que isso é uma vanguarda no mundo ainda, mas tem várias características. Eu vou só puxar 2 características. Primeiro, um propósito. Obviamente, toda empresa tem um propósito que vai muito além do financeiro, um propósito bastante nobre, que galvaniza as pessoas, que como se fosse um magneto, né, que traz as pessoas juntos, une com os seus propósitos, né? Eu trabalho numa empresa na área hospitalar, de produtos para hospitais, na área respiratória, né? Que hoje em dia no mundo isso está bastante em voga com toda essa crise mundial que nós estamos vivendo. Isso já traz um propósito que faz cada dia, sabendo o que você vai fazer aqui, os produtos que vão sair das várias fábricas da empresa vão ter um impacto muito grande no mundo. Então, como fazer essa conexão desse propósito? Isso pode ser aplicado a qualquer empresa, desde que a gente realmente coloque o pensamento no lugar certo. O segundo ponto, que também eu acho que falou de uma liderança positiva, eu traria mais como uma liderança consciente, já que nós estamos falando de um capitalismo consciente. E essa liderança consciente, também ela tem que estar totalmente motivada por esse propósito. E a liderança não é só o topo da empresa, porque isso aí transcende todos os níveis hierárquicos da empresa, mas ela sabe, é aquele exemplo de liderança que traz uma inteligência mais profunda para lidar com essas transformações que estão acontecendo no mundo. E isso também é algo novo. Quando a gente fala de inteligências, a gente fala de várias, né? Já tem tanto no mundo acadêmico, tanto no mundo, vamos dizer assim, mais prático, já se fala de várias inteligências, a inteligência cognitiva. Hoje em dia, a inteligência física é muito importante, a gente manter, já se falou do stress, do burnout, não só do líder, mas de toda a empresa. Falamos da inteligência emocional das relações, e uma coisa que começa a se falar mais é a inteligência espiritual, que não tem a ver com religião, vai além, é como se fosse uma inteligência emocional avançada para você fazer escolhas mais sábias e mais compaixão no seu dia a dia. Então, o que eu acho que esse segundo fator, que é a liderança consciente, é um grande diferenciador e mobilizador para trazer essa cultura, que ela é uma cultura que tem uma necessidade muito grande no mundo hoje em dia. Então, seriam esses os 2 diferenciadores, viu, Liliana? Muito obrigada pela partilha, aliás, excelentes partilhas que tivemos aqui, e se eu fosse pegar em cada uma das coisas que foram aqui partilhadas, nós não teríamos uma hora de um encontro feliz, teríamos que ter muito mais horas para podermos debater todas estas questões, mas acho que foram levantados aqui questões muito, muito, muito interessantes e que depois, inclusive, podemos explorar noutras situações, e portanto convido também todos aqueles que nos estão a assistir a seguirem os nossos convidados e o trabalho deles, e qualquer também dúvida e questão, usufruam daquilo que é o trabalho que eles já fazem em prol da felicidade no trabalho. E que possam também depois estender esta semana, não só esta última semana de setembro, mas que sejam 52 semanas por ano em que se celebra a felicidade no contexto das suas empresas. E vou só aproveitar estes últimos minutinhos da nossa hora de conversa para perguntar à Marina como é que estamos a nível de comentários e pessoas que nos estão a assistir. Eu imagino que haja por aí várias perguntas, e seria interessante os nossos convidados também poderem dar uma palavra a quem nos está a assistir. Marina. Sim, então, aqui houve muito mais discussão do que, na verdade, perguntas. A gente falou muito aqui no chat sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a importância de não negligenciar nenhum dos dois, e também veio aqui à tona a questão da teoria e da prática, que muito se fala, o discurso em muitas empresas acontece, mas que na prática é muito diferente, a realidade é um pouco diferente. E a Ana Silva, na verdade, ela fez uma pergunta. Ela não direcionou a ninguém, mas até se você quiser direcionar alguém enquanto eu faço aqui a pergunta, mas ela pergunta essa parte de prêmios também e do dia a dia.
Então, como se consegue distinguir aquelas empresas que fazem essas atividades para um marketing ou para uma premiação, e como você consegue distinguir daquelas empresas que realmente têm colaboradores e a cultura da felicidade? Eu não sei, por exemplo, o Francisco, que trabalha numa empresa que ganhou um prêmio, e pelo que eu percebi, é uma empresa que não só trabalha pelo prêmio, mas ela trabalha assim pela cultura feliz. Acho que ele pode partilhar um pouco da experiência dele, mas deixa aqui aberto a todos que queiram participar e partilhar aqui como que a gente consegue distinguir aquelas empresas que trabalham e cultivam essa cultura para uma premiação voltada para um marketing, com aquelas empresas que realmente se importam com essa cultura da felicidade. Eu costumo chamar-lhe felicidade para o crachá. Portanto, as empresas trabalham para a felicidade para o crachá. E acho que sim, acho que o Francisco pode ter aqui uma perspectiva interessante para partilhar connosco. Força! Eu agradeço, não só também a pergunta, Ana, como também aqui, Marina, a direção para mim. Acho que é uma pergunta muito interessante, até porque quem está do lado de estar à procura de se candidatar para uma empresa, de estar à procura, seja uma pessoa que está à procura do primeiro trabalho ou alguém que já tenha mais anos de experiência, são pessoas que também procuram também já esta vertente de experiência de felicidade no trabalho, perdão. Ou seja, é um aspecto claramente muito importante. Aqui falando na questão do prémio, aqui de forma honesta, o ano passado, a minha colega que estava no Departamento de Recursos Humanos na altura, eu nunca tinha ouvido falar, a minha colega sim, e nós inscrevemos. Foi a primeira vez, houve um link para todos os nossos colaboradores, eles responderam e é completamente anónimo. Nós do Departamento não temos acesso a nenhuma informação. Por isso, quando ganhamos o prémio foi uma surpresa agradável, claro, mas, ou seja, o facto deste tipo de questionários, neste caso relativamente concretamente aqui ao estudo da Happiness Works, de haver um trabalho em que é partilhado um link que é 100% anónimo, que para todos, da mesma maneira que eu respondi ao link, e as outras pessoas não sabem aquilo que eu respondi, podendo haver momentos de maior ou menor felicidade, o mesmo é para os meus colegas. E existe uma total transparência nesse sentido. Aqui, outro exemplo também importante é, nós podemos ter isto é a minha perspectiva, podemos ter duas formas de medir a real felicidade, que é em momentos de conversas de corredor. Ou seja, fazemos uma determinada atividade, seja houve uma medida de agora vamos apostar no teletrabalho, seja uma medida de um evento esportivo, no dia a seguir passamos para alguém no corredor ou aqui através de remotamente falamos com alguém e perguntamos diretamente. E se nós perguntarmos diretamente, as pessoas vão sentir que realmente estão a ser equacionadas, que querem saber a opinião delas. E às vezes estes pequenos detalhes de simplesmente perguntar como é que correu, como é que não correu, já é uma grande indicação para nós para saber se estamos aí no caminho certo ou não. Esta é uma perspectiva. Depois a outra que eu vejo possível é através do caso, como é feito aqui a nível de Happiness Works, de questionários completamente anónimos, porque só assim é que, sem qualquer pressão, porque as pessoas respondem se querem e respondem o que querem, e logo aí não há qualquer influência para haver esses resultados. Muito bem, muito obrigada, Francisca, porque a verdade é que nós conhecemos situações de happy hours, o almoço com o CEO e mais não sei quantas iniciativas que acontecem e depois, no dia a seguir, eu tenho um problema qualquer com o meu filho, preciso de informar a minha chefia direta que vou faltar 2 horas ao trabalho e dizem ok, podes faltar, essas horas vão ser descontadas do teu salário no final do mês. E, portanto, é estas incongruências que não fazem parte daquilo que é uma cultura organizacional com uma base sólida em valores que estão claros para todos os constituintes dessa mesma cultura e, portanto, esta questão de consistência é mesmo muito, muito importante. Não adianta só fazermos esses eventos ou termos um crachá a dizer que nós até somos uma empresa feliz se depois, no dia-a-dia, não se vive
esse espírito. E partilhando aqui um bocadinho a minha visão, eu acho que é precisamente essa a grande diferença entre as empresas que trabalham para o crachá e aquelas que vivem na prática, no seu dia-a-dia, esta cultura de felicidade no trabalho. Eu não sei se temos mais alguma questão assim pertinente, Marina. Não, nenhuma. Eu queria saber só se mais alguém queria compartilhar alguma coisa, alguma experiência em relação a isso a felicidade para o crachá ou a felicidade realmente promover a felicidade, né? Que não seja para o marketing, porque pelo que eu percebi do Francisco, o marketing acabou sendo uma consequência, nunca foi o objetivo das atitudes do que aconteceu dentro da empresa, né? Então eu acho que isso é uma grande diferença. Mas acho que o George quer compartilhar algo. Sim, eu posso, ou seja, nossa experiência no fim, do que nós temos medido, ou seja, nós também tentamos medir o impacto na rentabilidade, né? E usamos 3 métricas, ou seja, 3 métricas que nós dizemos que são métricas honestas, né? Conseguimos medir, né? Porque há outras que não conseguimos, né? E conseguimos medir o que é o impacto no absentismo, na rotação e na percepção de produtividade. O último é percepção, não é produtividade, também é diferente. Mas ao longo destes anos todos sabemos que, e com base nas 26 mil respostas, que quem é mais feliz falta menos de 33%, por razões que não têm a ver com doença. Ou seja, nós segmentamos o que é doença, gravidez e outras razões. Porque nós podemos acreditar que se eu sou mais feliz como profissional, terei menos, ou seja, doenças, ou terei menos problemas de doenças, né, laborais, mentais, mas não conseguimos ver o impacto direto porque há N variáveis outras que podem influenciar essa mesma razão. A maneira que nós isolamos, né, e sabemos é que quem é mais feliz falta menos de 33% por razões que não têm a ver com doença. Também sabemos que quem é mais feliz tem menos de 36% de vontade de sair da empresa, ou seja, a rotação. E sabemos que quem é mais feliz sente-se mais produtivo em 19%. Isto é a percepção. Isto para dizer que o que é rotação e o que é absentismo traduz em euros. Ou seja, cada vez que eu falo, traduz em menos euros, cada vez que eu saio, traduz em euros. De maneira que nós conseguimos monetizar o impacto da felicidade nestas 2 medidas. E o que nós temos sentido ao longo do tempo é que as organizações, quando começam a perceber que isto é realmente uma ferramenta de gestão, ou seja, mais do que se agir, traduz em rentabilidade, começam a preocupar com este tipo de situações. Né? De maneira que a evolução, como há pouco comentava nos últimos anos, é de que hoje há mais organizações preocupadas em ter pessoas que se sintam bem, felizes na organização, tal impacto na rentabilidade, né? E 2, também é importante porque é possível medir, ou seja, na minha opinião, uma cultura faz com números, que é discutível, mas, ou seja, uma cultura tem que ser mensurável, não é? E sabendo nós quais são as variáveis que condicionam o eu sentir-me feliz na organização, nós podemos medir. E sabemos entre 1 e 5 se a cultura é 1 ou é 5, não é? E ao conseguir medir, conseguimos ir corrigindo, como o Francisco dizia muito bem. De maneira que nós sentimos hoje é que é possível medir. 2, há organizações que o fazem, de maneira que hoje é muito simples, não é? Medir em que medida em que a organização é feliz ou não é feliz e qual é o estágio da cultura em que ela está no que se refere à felicidade. É muito tranquilo, faz. Ou seja, a discussão não é essa. A questão é que isto acontece de cima para baixo. Ou seja, ou o diretor já quer ou nada disto acontece. Não vale a pena. Ou seja, porque se não há vontade de cima, nada vai acontecer, né? Ponto. É a primeira questão que nós temos vindo a perceber, né? 2, implementa-se de baixo para cima, que é fundamental. Ou seja, ou toda a organização tem essa cultura e ela um dia a dia acontece. Eu costumo dizer que a telefonista é uma pessoa fundamental numa organização. A telefonista ou retém cliente ou mandou embora, né? De maneira que todas as pessoas são fundamentais. De maneira que, diria, resumindo, é muito fácil medir, é muito fácil perceber, né? Havendo vontade de cima para baixo, acontece, e depois de baixo para cima, como o Carlos há pouco dizia, porque as lideranças são intermédias, né? E a maior parte das vezes o problema não está no CEO que até quer, está no meio, né? Que nada acontece, né? De maneira que eu diria que é isto que se passa em Portugal hoje, de maneira que medir é tranquilo, depois falta querer fazer, né? Quem quiser, obviamente. Muito obrigada, George. Eu já agora aproveitava para ouvirmos também a visão daquilo que acontece no Brasil relativamente a esta questão,
porque apesar de não termos um Happiness Works no Brasil com estes prémios e este reconhecimento, temos os Best Place to Work, que também vão fazendo algum trabalho e algum reconhecimento nesse sentido. E então aproveitava também para dar aqui a palavra à Carla e ao Carlos, para nos darem um pouco do seu feedback e da sua experiência relativamente a esta questão que a Ana colocou e é bem pertinente de analisarmos. Força, Carla. Vamos lá. A gente tem, sim, muito bem estabelecido o movimento Great Place to Work. Agora eu vou falar, não quero falar especificamente da metodologia Great Place, não conheço de acompanhar alguns clientes, mas não é a minha área de expertise. Mas a gente, quando entra numa organização, a gente sente. A gente, enquanto cliente, como consultor, sem sombra de dúvidas, mas enquanto cliente, a gente entende se isso que é disseminado, de ser uma grande empresa para se trabalhar, é real ou não. A gente percebe isso, a gente percebe na atitude de quem está trabalhando. É muito claro. Então, eu acho que o melhor termômetro para a gente, enquanto mercado, é ver como é que realmente as coisas acontecem dentro da organização. Existem algumas empresas do Brasil que são exemplares, que têm se posicionado muito bem e que têm muito bem em todos os rankings de inovação, rankings de melhor lugar para a mulher trabalhar. Existe um grupo empresarial que é o grupo SEBIN, na área de medicina diagnóstica, que é uma empresa que você entra. Em termos gerais, é lógico que ela tem lá os momentos que tudo pode não funcionar perfeitamente, mas que você entra e percebe que aquela cultura que é marketeada, entre aspas, é real, que ela existe. Então, acho que a gente consegue perceber claramente e os próprios colaboradores falam. Já ouvi situações do gênero, nossa, se esse aqui é um bom lugar para se trabalhar, não quero nem saber como é um lugar ruim. Então, executivos e colaboradores falam, eles contestam determinados rankings de qualquer ordem. Então, é só a gente ter uma escuta razoável, uma boa escuta, que a gente percebe o que é legítimo e o que não é legítimo. Sem dúvida, Carla, e eu acho que isso nem é preciso nós irmos uma primeira entrevista, não é? Porque esta questão da cultura começa desde bem do início daquilo que é a jornada do colaborador, que começa exatamente no momento em que nós temos pela primeira vez contacto com uma determinada empresa, que pode ser através de uma qualquer comunicação nas redes sociais, pode ser através de um anúncio no jornal, pode ser através de uma oferta de emprego, e a forma como a empresa se coloca de acordo com aquilo que é a sua cultura, os seus valores, nessa mesma comunicação, se nós soubermos analisar e estivermos atentos a essa análise, é muito fácil nós percebermos se a forma como estão a comunicar é com o objetivo de marketing ou com o objetivo de responderem àquilo que são o seu propósito. E há pouco o Carlos falava muito desta questão do propósito, não é? E acho que são estas pequenas coisas, nestas pequenas particularidades, que a própria empresa, através das suas pessoas, também se vai manifestando e demonstrando a quem está fora da organização se aquilo foi efetivamente um crachá merecido ou se foi pura e simplesmente uma estratégia de marketing. Muito obrigada, Carla. E para terminarmos, Carlos, partilha então aqui um pouco connosco a sua visão, a sua perspectiva e também a sua experiência no que diz respeito a esta questão da felicidade real e da felicidade para o marketing. Legal. Então, eu acho que as pessoas sabem, né? Eu acho que essa pergunta que fizeram para a Marina, né, acho que foi a Ana, né, Marina? As pessoas sabem, né? Eu acho que um grande indicador aí é a gratidão, porque a gente, né, como líderes nas empresas, temos que ser, sabe, o maior exercício que a gente pode usar é o exercício da gratidão, mas a gratidão genuína, não só para cumprir quando as pessoas fazem algo e fazem algo além do normal, que geralmente elas fazem, como essa informação chega para elas. Só para dar um exemplo rápido, que eu falei um pouco com a Marina, da empresa que eu estou agora como gestor, né? A gente passou um momento muito forte de um aumento significativo de produção, todo mundo trabalhando muito, e aí um amigo meu, um consultor, me deu uma ideia, um consultor de fora, me deu a ideia de por que a gente não agradece os familiares, a esposa, o marido da pessoa que está aqui trabalhando várias horas por dia e por semana e fim de semana. Foi uma ideia simples, né? Não foi minha, eu vi, e aí eu
consegui, fiz uma carta simples para a esposa, ou para o marido, ou para a mãe. Não foi para todos, foram para as pessoas que realmente estavam indo além vamos dizer, do normal, né, naquele momento, e agradecendo ao trabalho do colaborador, agradecendo à família de apoio e pedindo para a esposa, no caso, né, quando ele não sabia, ninguém sabia, a hora que chegasse em casa, dar um abraço e agradecer nas palavras dela ou dele o que o seu marido ou esposa está fazendo. São esse tipo de ferramentas, né, que não é nem uma ferramenta, é uma intenção, é um gesto. E é principalmente quando as pessoas não estão esperando, porque não tem uma pesquisa ainda atrelada, mas tem que ser no momento correto, no momento adequado, feito da forma, eu diria até singela. Eu acho que é só uma contribuição. Eu só vou pontuar aqui que é o que o José Eduardo falou, é complexo ser simples. São pequenas atitudes que fazem grandes diferenças, né? E são atitudes, são gestos que não necessariamente demandam muito investimento financeiro, demandam investimento de tempo, de carinho, de gratidão, que é como o Carlos pontuou agora. E só tinha mais uma pergunta do Rui aqui, que é como se constrói a felicidade organizacional, mas infelizmente eu acho que a gente está sem tempo, né? A gente já estourou o nosso tempo em 10 minutinhos. Então, acho que o Rui vai ter que ficar para a próxima, infelizmente. Desculpa se alguém quiser compartilhar rapidinho, só para a gente passar aqui. Que a questão que o Rui coloca é bem pertinente, mas acaba por ter sido respondida ao longo de todo o encontro pelas várias partilhas que aqui foram sendo feitas, não é? E coisas práticas, e o Carlos acabou por dar mesmo agora um exemplo muito prático, que eu costumo, em relação àquilo que o Carlos acabou de dizer, e dando aqui também alguma resposta ao Rui, nós aceitarmos o humano que há em nós e aceitarmos e respeitarmos o humano que há no outro. E quando nós conseguirmos fazer este processo, a felicidade já está a acontecer, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa vida no trabalho, porque nós vamos ser sempre só uma única e só pessoa, independentemente dos papéis que vamos desempenhando nos vários contextos. E acho que é isso que, de uma forma resumida, posso deixar aqui como resposta ao Rui, mas obviamente convidando depois a assistir novamente a este nosso encontro que fica aqui gravado. E pronto, ficaríamos aqui muito mais tempo à conversa, já se percebeu que é fácil termos uma conversa fluida sobre felicidade no trabalho, não é? Mas, enfim, o nosso tempo, já estamos um bocadinho para lá do nosso tempo. Também o objetivo era deixar aqui algumas ideias, esclarecer alguns conceitos para que agora as pessoas também, os interessados, obviamente, a implementar na prática, em levar estes conceitos, possam falar diretamente com os oradores. Portanto, os links estão todos no nosso site do International Week of Happiness at Work.pt. Podem ir lá, podem ver quem são, do ponto de vista profissional e do percurso profissional e académico, um pouco melhor o perfil dos convidados, inclusive aceder aos links dos seus perfis, aceder também às suas empresas, e se tiverem mais alguma questão depois também podem sempre colocar. Eu acho que o objetivo principal, que era nós promovermos esta discussão e fazermos de Portugal e também do Brasil, obviamente, países onde as pessoas querem trabalhar porque são felizes a fazê-lo, teve um bom contributo deste nosso Happy Meetup. Por isso, resta-me agradecer a todos os presentes, os que nos estiveram a assistir, e um agradecimento muito, muito, muito especial a cada um dos nossos convidados de hoje, porque foram eles que agregaram a maior parte do valor a tudo aquilo que nós aqui fizemos. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos e até amanhã, à mesma hora. Ficam todos convidados. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.